Queria primeiro agradecer ao Vítor Rodrigues e a todo o comitê de organização destes colóquios interessantíssimos e que, como os colóquios de História Indo-Portuguesa, juntam dois mundos, o mundo da tecnicidade do século XVI e aquele dos historiadores que estão lá mais para o fim, já depois da época, século XVIII e XIX, não é? Então, aprendemos imenso. A comunicação que vou apresentar hoje é o objeto de uma das conclusões de uma investigação começada há vários anos, na realidade há muitos anos, e ao longo dos anos fui acumulando um certo número de informações que não entendia, aos quais não conseguia dar sentido, alusões, nomes, requerimentos, citações que apareciam esporadicamente na documentação administrativa da primeira metade do século XVIII, quer em Goa, nos arquivos de Goa, nos arquivos franceses, de Pondichéry, nos arquivos do Vaticano, etc. E foi preciso um tempo imenso para poder começar a entender, a contextualizar a situação. Portanto, essa informação atomizada, na realidade, ela apontava, e ela aponta, para a existência de uma vasta rede de núcleos populacionais de origem portuguesa espalhados pelos vários portos do Índico, nomeadamente no Índico Oriental, e é o que o nosso colega Jorge Vinhos chamava de Shadow Empire, o Império da Sombra, e de facto ele hoje em dia não está estudado. Nesses portos iriam residir várias gerações de comunidades autónomas. Na realidade, comunidade é uma palavra um pouco exagerada, são micronúcleos populacionais, 1, 2, 3 famílias, descendentes de portugueses, vítimas da desintegração brutal do Estado da Índia a meados do século XVII. Muitos até mantiveram-se nos seus espaços de vida, só que a vida mudou brutalmente de um dia para o outro, mudaram de soberania, de política, de pressão religiosa. Dezenas de milhares conheceram a tragédia do êxodo, como, por exemplo, a comunidade de Ceilão, refugiada na costa do Coromandel, no sudeste da Índia. Ou até os habitantes cristãos de Malaca, que aportaram arruinados no rio Hooghly, em Bengala, ou em Macau. Outros ainda, como os cristãos novos, acharam, pelo contrário, os seus novos governadores, nos novos governadores, protetores inesperados. Foi o caso, por exemplo, da Índia holandesa e depois dinamarquesa. E outros, enfim, degradados, desertores, eram mesmo marginais, uma grande parte, milhares também, marginais, piratas e piratas sedentarizados. A mais bem-sucedida destas comunidades autónomas, a mais conhecida na realidade, foi certamente a de Macau, do século XVII. E é o único caso até hoje realmente bem pesquisado, como mostra o balanço da última publicação do António Manuel Espanha, em 2021. O século XVIII iria trazer mais uma tragédia. A perda da rica província do Norte, em 1739, a Confederação Maratha, vitoriosa militarmente no terreno, deu 8 dias a várias centenas de habitantes cristãos, os mais abastados, para embarcarem os seus bens. Só que o problema era para onde ir. Porque Goa estava cercada, ameaçada também de ser anexada. Moçambique e Macau, a meados do século XVIII, era um marasmo económico sem fim. Então, foi para o porto britânico de Bombaim, foi este porto que os acolheu, foi a East India Company que os acolheu, em maioria, e ali se instalou durante várias gerações a nobreza descendente, que passou, naturalmente, a partir do momento da sua instalação, a prestar vassalagem, era uma obrigação, ao rei britânico.
Eu tive a oportunidade de apresentar aqui, a convite do Vítor Rodrigues, em 2019, já uma primeira parte deste trabalho que dizia respeito a estes núcleos populacionais que decidiram de se instalarem na Índia francesa. Aqui vou focalizar mais particularmente porque é outro tipo de população e é outro tipo de destino das várias gerações na Índia britânica. Na realidade, em Bengala, havia um ponto, digamos, um ponto de instalação da comunidade descendente de desertores, sobretudo. Vou mostrar depois um mapa, o rio Ugli, e tínhamos um bandele, um porto, os portugueses tinham um bandele, o porto de Ugli. Era longínquamente vinculado com Goa. Mas foi destruído nos anos 1660 pelo exército mogol. E nesse porto de Bandel, e portanto que economicamente foi destruído a meados do século XVII, os agostinhos espanhóis, no final do século XVI, haviam criado um convento que depois passou sob jurisdição, no início do século XVII, de São Tomé de Meliapore. É complexo entender se foram os missionários agostinhos e depois os jesuítas franceses, que se instalaram também, que aproveitaram a oportunidade para estruturar esses núcleos sociais, ou se, pelo contrário, foram esses núcleos sociais que, ao fim de 2 ou 3 gerações, por razões de afirmação social, contactaram as autoridades goesas, nomeadamente as autoridades religiosas, mas não só, porque passaram a ser colaboradores também do governo de Goa. Portanto, um ou outro, certamente as duas soluções serão válidas. O facto é que a Índia britânica, que no final do século XVII funcionava com pequenos núcleos, vocês veem aqui, por exemplo, Bombaim, que foi cedido pelos portugueses nos anos 1660. Aproveito, eu não faço comentários de cartas, mas simplesmente é para também lhes mostrar a riqueza do arquivo histórico ultramarino francês em termos de mapografia, de cartografia, desculpem, sobre os antigos espaços portugueses. Portanto, a Índia britânica, até meados do século XVIII, ela depende da East India Company e ela progride economicamente, mas progride lentamente. Na segunda metade do século XVIII, ela vai conhecer um extraordinário crescimento económico, e esse crescimento económico vai favorecer a ascensão social destes antigos núcleos portugueses. Portanto, porquê? O que é que se passa na segunda metade do século XVIII, que talvez não se vê tanto na Índia francesa, por exemplo? A primeira grande revolução é o fim dos monopólios, das grandes companhias, monopólios na navegação entre o Atlântico e o Índico. Nos anos 60, o Pombal vai abolir o exclusivo da coroa nessa navegação, depois os franceses fazem a mesma coisa nos anos 60, etc., etc. E, junto à abolição desse monopólio, nos anos 70, com a Guerra de Independência dos Estados Unidos, Portugal adota uma posição neutra que faz que armadores da Índia francesa e da Índia inglesa vão se interessar justamente pelo intermédio de Portugal, e, portanto, da coroa portuguesa. Um dos problemas não, mas uma das vantagens que houve nesta época é que a gente pensa sempre, quando há navegação e comércio, temos sempre a imagem do envio de armamentos da Europa para a Ásia, mas nesta época, anos 70 e anos 1780, já havia na Ásia fortunas suficientes para haver armamentos de Calcutá, de Bombaim, para a Europa. Portanto, era nos dois sentidos.
E uma das famílias das quais vamos falar, que é duas famílias, a família Sousa e a família Barretos, que são famílias, portanto, originárias da Índia portuguesa, duas dessas famílias vão se introduzir, portanto, vão voltar, vão vir para Portugal, vão voltar à área portuguesa, vão pedir a naturalização. É uma época em que vários negociantes da Ásia britânica e até francesa vão pedir uma nova naturalização portuguesa para poderem, sobretudo, aceder, não tanto a Goa, porque a Goa era vizinha, mas a dois portos legalmente fechados. O primeiro era Macau, e isso dava acesso à China, e o outro era Moçambique, porque é a época em que se lança o tráfico negreiro em grande escala, e, portanto, isso permitia o desenvolvimento dos negócios no Índico Ocidental e depois no Extremo Oriente. E até ali essas comunidades estavam sobretudo ligadas ao tráfico, quer dizer, Bombaim e Calcutá vão aproveitar essa oportunidade. Havia uma parte da comunidade que também estava radicada em Madrasta, mas em Madrasta o eixo comercial era sobretudo para as Filipinas e para o comércio da prata. A prata que era necessária, naturalmente, para todas as transações no Extremo Oriente. Portanto, esse foi a primeira revolução. A segunda revolução foi a conquista progressiva do subcontinente indiano pelos ingleses. Os ingleses vão conquistar Bengala em 1785. Mas mais que a conquista de Bengala, eles vão conquistar os vastos territórios de produção de ópio. E o ópio não é só um produto comercializado desde o século XVI. A partir do final do século XVIII e até aos anos 1830, ele vai ser a principal moeda de troca das mercadorias entre Índia e China. E vai substituir o que os europeus nunca tinham conseguido fazer há séculos, vai substituir as espécies metálicas em grande parte. Os franceses falavam, nas trocas entre a Europa e as Índias, falavam de trou noir des Andes, porque digamos que as trocas eram essencialmente feitas com mercadorias contra espécies metálicas. O ópio vai modificar essa rede e permitir o desenvolvimento dos armamentos particulares. Portanto, o comércio do ópio vai criar, a partir do final do século XVIII, as maiores fortunas da Ásia, e as maiores fortunas da Ásia são justamente estas famílias descendentes, que são os verdadeiros pilares económicos da Índia britânica. Portanto, sobre as gerações que eu vou falar, espero que não me engane. A primeira geração, portanto, nós temos, eu vou fazer de maneira uma linha do tempo simples. A primeira geração sobre a qual vou falar é a geração, na realidade, dos refugiados que chegam de Bassaim a Bombaim. E entre esses refugiados há uma família, a família Lima e Sousa, que é uma velha família quinhentista, senhores de Mazagão, na ilha de Bombaim, e essa família quinhentista ela vai sofrer duplamente da queda do Estado da Índia, porque em 1666 a coroa portuguesa cede Bombaim à East India Company, portanto eles perdem já o senhorio de parte da ilha, nomeadamente da aldeia de Mazagão, e depois, em 1739, perdem também todas as propriedades que tinham, que era a principal fonte de rendimento da família, perdem as propriedades na província do Norte. Portanto, em 1740, os Lima e Sousa são refugiados em Bombaim. Outra família que vai intervir, as duas famílias vão se aliar matrimonialmente depois, são os Barreto. Oficialmente são descendentes de um dos primeiros vice-reis da Índia, depois posso perguntar ao João as datas, mas acho que é nos anos 1530, se não me engano. Mas, na realidade, segundo um relatório mandado por um próprio descendente da família para o rei Dom João VI, no Rio, são maratas, brahmanes, maratas, ricos proprietários de Bassaim, convertidos ao cristianismo.
Isso leva-nos para 5 minutos. 5 minutos. Leva-nos para a segunda geração, que é Bombaim dos anos 70, e a partir dos anos 70, Bombaim vai ter uma função extremamente importante na exportação de algodão em rama para a China. E é nessa exportação que a primeira frota da família vai surgir a família vai proceder, como todas as famílias mercantes, na realidade, na época moderna, quer dizer que as sociedades familiares, os negócios ficam no seio das famílias e, portanto, ela vai mandar vários filhos, são os filhos de família que vão ser mandados cada qual para o seu porto. Um para Goa, outro para Madrasta. Portanto, o chefe de família fica em Bombaim, que é Miguel de Lima e Sousa, que vai ser realmente o patriarca, e os outros vão para Bombaim, etc., e para Calcutá. São mandados 2 sobrinhos Barretos, filhos de irmã, um pouco mais modestos, porque nos anos 1770 não se acreditava muito ainda na capacidade de sobrevivência de Calcutá. Portanto, temos aqui uma das representações da produção de algodão em rama que fez a fortuna de Bombaim, antes do ópio. E depois, portanto, passamos para Calcutá, onde a terceira geração e as gerações seguintes vão realmente fazer fortuna. Talvez vou passar diretamente, mostrar-lhes aqui algumas cartas que existem, mostrando, aliás, o desenvolvimento da cidade, não é? Em que vemos a diferença entre os anos 70 e os anos 90, com o alargamento de um porto que se vai tornar o primeiro porto da Ásia, graças à exportação de ópio. E nós vemos aqui, portanto, a terceira geração, ela reside em bairros comerciantes, nomeadamente Shibtor Bazar, e essa terceira geração é a geração de Luís e José de Barreto, que se vão tornar, de facto, entre os maiores comerciantes da Ásia. Portanto, Lima e Sousa. Um dos objetivos desta apresentação era demonstrar a ascensão social ligada às fortunas adquiridas, que são realmente fortunas colossais, mas também a vontade por estas famílias de ficarem ligadas ao sistema português, nomeadamente na defesa do padroado. E nessa defesa do padroado, eles obtiveram uma série de honras, e nomeadamente a Ordem de Cristo, que lhes permitiu nobilitarem-se e, portanto, imporem-se também frente à sociedade britânica. O chefe de família, o primeiro nobilitado, o primeiro a receber a Ordem de Cristo, que era na época o homem mais rico de Bombaim, foi o patriarca, o Miguel de Lima e Sousa. O Miguel de Lima... saltaram alguns slides, não sei se é normal. Bom, o Miguel de Lima e Sousa, para a sua nobilitação e também como patriarca, foi o maior construtor de igrejas em Bombaim. Ponho-lhes aqui os contrastes, porque este património e, aliás, a memória familiar, ela já não existe no espaço. Vocês têm aqui, portanto, à esquerda, a igreja mandada a construir por Miguel Lima e Sousa, expensas pessoais, e à direita, a única sobrevivência dessa época, porque a igreja foi restaurada, e as restaurações em Bombaim são relativamente violentas. Temos um minuto. Ok. Temos aqui a Igreja Nossa Senhora da Glória de Mazagão, que é a catedral, portanto é a aldeia familiar, integralmente construída também, reconstruída por Miguel de Lima e Sousa e reconstruída no século XIX pela East India Company, mas que aceitou mesmo assim guardar o túmulo do Miguel de Lima e Sousa. Escolas construídas pela família, portanto a família construiu escolas, igrejas, cemitérios,
cemitérios, etc. Quer dizer, foram realmente os construtores, na realidade, da visibilidade da comunidade católica do padroado no espaço urbano de Bombaim e Calcutá. Vocês têm aqui, talvez a mais espetacular, que é a Nossa Senhora da Saúde, que era a igreja da comunidade goesa e a grande igreja do século XIX, em que vemos ainda os principais túmulos das principais famílias de Bombaim, e vemos aqui a restauração contemporânea. Desculpem lá, está aqui, fui eu que... Em Calcutá, o que é que se passou em Calcutá? Nós temos aqui um mapa que está no Vaticano. Em Calcutá, obrigada, houve uma espécie de OPA de Roma, que quis recuperar, nos anos 1830, todas as igrejas construídas pela família que pertenciam ao padroado. E nessa guerra, a família perdeu a guerra, mas negociou uma nobilitação, quer dizer, títulos de conde para a família, praticamente todos os membros da família, em troca da cessão das igrejas à propaganda do Vaticano. Portanto, a família, a terceira geração da família reconstruiu a Catedral de Calcutá, que ainda está. A parte de Bengala está relativamente bem conservada ainda. A família, para receber a Ordem de Cristo, reconstruiu completamente o convento de Bandele, que vocês veem aqui nos anos 30, que ainda existe, que é hoje o primeiro santuário de peregrinação católica de Bengala, se não me engano. A família construiu o seu mausoléu também, que é o Sagrado Coração de Jesus, onde ainda estão sepultados. E a família ofereceu várias igrejas à cidade. Calcutá e nos arredores de Calcutá tem cerca de 8 grandes igrejas oferecidas pela família, além de escolas, etc. Claro, uma vida de palácio palacial, etc., mas isso era o próprio dos grandes capitalistas de Calcutá. E chegamos à quinta geração, que é uma geração que, como na Europa, é a geração dos grandes capitalistas que, como na Europa, vão abandonar os negócios a meados do século XIX a proveito de uma função socialmente mais nobre, de rendeiros, etc. E, portanto, o chefe de família, o último chefe de família, é o conde Walter Eugène de Souza, que foi membro da Câmara de Londres, Chevalier de la Légion d'Honneur, Ordem de Cristo. Ele acumulou praticamente todas as condecorações, um dos homens mais ricos da Europa também, na época, e cônsul-geral de Portugal em Bengala. E isso foi uma das características que vemos aqui no Sagrado Coração de Jesus, a lápide funerária dele. E uma das características da família foi de monopolizarem, ao longo do século XIX, praticamente todos os consulados e vice-consulados na Índia. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa tarde. Gostaria primeiro de agradecer muito aos organizadores deste evento pelo simpático convite. É sempre um prazer enorme estar aqui na Academia da Marinha. A comunicação que vou apresentar intitula-se A Viagem do Agente Comercial Alemão Lazarus Nürnberger à Índia, o relato de um global player do século XVI. No início do século XVI, diversas casas comerciais alemãs estabeleceram-se em Lisboa, onde ergueram feitorias. Todas estas empresas, dentre quais se destacam as poderosas companhias dos Welser e dos Fugger de Augsburgo, estiveram em primeiro plano interessadas na aquisição de pimenta e de outras mercadorias oriundas do espaço índico. No âmbito destes negócios com a coroa portuguesa, deslocaram-se a partir de 1502 vários representantes das empresas alemãs para a Índia. A identidade destes agentes comerciais alemães é, salvo raras exceções, pouco conhecida. Lazarus Nürnberger é uma delas. Trata-se, no caso dele, de um mercador oriundo do sul da Alemanha que viajou aos 17 ou 18 anos para Portugal e logo a seguir para a Índia.
O papel de Lazarus Nürnberger na história dos descobrimentos apresenta-se bastante interessante e invulgar, uma vez que este alemão foi uma das poucas personagens que esteve, ao longo da sua vida, pessoalmente envolvida nos mercados e espaços económicos das duas Índias, ou seja, das Índias ocidentais e das Índias orientais. Esteve integrado numa rede comercial que se estendia de Goa e da costa do Malabar no oeste, ao México e ao Peru no oeste, com Lisboa e Sevilha no centro. O que é que sabemos da vida deste personagem que se tornou um autêntico global player do século XVI? Lazarus Nürnberger nasceu em 1499 em Neustadt an der Aisch, uma pequena vila na Alta Alemanha, perto de Nuremberg. Desconhecem-se pormenores dos primeiros anos da sua vida. Sabe-se apenas que estava ligado, pelo menos desde 1514, à casa comercial dos Hirschvogel, que se havia estabelecido em Lisboa na primeira década de 500. Esta empresa de Nuremberg havia feito parte de um consórcio alemão-italiano que tinha investido na armada de Dom Francisco da Almeida, que partira para a Índia em 1505. Foi ao serviço dos Hirschvogel que Lazarus Nürnberger viajou em janeiro de 1517 via Advérpia para Lisboa. No início de abril do mesmo ano, encontrava-se já a bordo da nau Santiago a Grande. Esta nau, comandada por Manuel de Lacerda, era uma das 5 embarcações da frota da Índia de António de Saldanha. Durante sua viagem, Lazarus Nürnberger tomou alguns apontamentos que enviou 2 anos mais tarde numa carta ao humanista Willibald Pirkheimer, um dos conselheiros do imperador Carlos V. O agente comercial alemão, que deve ter feito esta viagem com a missão de observar os diversos mercados na Índia, menciona na referida carta as principais mercadorias que encontrou nos locais onde passou. E informou Pirkheimer acerca do cenário político no espaço índico. Depois de uma estadia de aproximadamente 3 meses e meio, Nürnberger regressou à Europa. No início dos anos 20 de 500, Nürnberger estabeleceu-se em Sevilha, onde levou a cabo uma carreira profissional cheia de sucesso, que fez dele um dos comerciantes mais conceituados e mais ricos daquela cidade. Negociou com pedras preciosas, ouro, açúcar e até com escravos. E tornou-se um dos grandes especialistas no comércio de pérolas, sendo fornecedor da corte imperial. Vendeu produtos destinados ao Novo Mundo, como, por exemplo, armas de fogo, e participou na armação das frotas espanholas. Ele próprio possuiu pelo menos 2 navios que foram utilizados no comércio transatlântico. Obteve sociedade numa mina de prata no México, explorou minas de cobre em Cuba e estendeu os seus negócios até ao vice-reino de Peru. Segundo Rolf Walter, que investiga a história dos mercadores alemães em Sevilha e no Novo Mundo no século XVI, Lazarus Nürnberger deve ter viajado pessoalmente para o México e Santo Domingo. Nürnberger teve os seus próprios feitores no espaço colonial espanhol, mas também agentes comerciais na Índia e em Lisboa, mantendo de Sevilha ligações com Portugal. Tornou-se, desta maneira, uma das figuras mais brilhantes entre os alemães envolvidos na primeira metade do século XVI em negócios com Portugal e Espanha, seja na Península Ibérica, seja no ultramar. Voltemos à fase inaugural, que conduziu a esta notável carreira profissional, e debrucemo-nos sobre a sua biografia, nomeadamente no período em que Lazarus Nürnberger passou por Portugal e pelo espaço índico. A principal fonte que documenta esta parte da sua vida é a já referida carta que enviou ao humanista Willibald Pirkheimer. Neste contexto, é de salientar que Lazarus Nürnberger se destacou na história das relações luso-alemãs, não apenas devido às suas atividades comerciais em Lisboa e na sua viagem à Índia,
mas também pela coleção e divulgação de fontes escritas acerca da expansão marítima de Portugal. Esta coleção inclui também outros relatos de agentes comerciais alemães que participaram em viagens portuguesas ao espaço Índico, nomeadamente de um viajante anónimo que acompanhou a armada de Vasco da Gama em 1502, 1503, e outro de um alemão igualmente anónimo que se deslocou à Índia em 1504. Foi nos anos 60 do século passado que dois historiadores da antiga Checoslováquia, Józef Poliszensky e Peter Radkoš, encontraram em Bratislava um manuscrito que identificaram como uma espécie de livro de memórias de Lazarus Nürnberger. Lamentavelmente, ficou conservado apenas um fragmento deste documento, que supostamente deve ter sido, na sua forma original, uma cópia de uma coletânea avultada de textos relacionados com os descobrimentos geográficos. É precisamente nos folhos 180 a 187 deste fragmento do Codex Bratislavensis, como é conhecido na investigação histórica, que se encontra o relato da viagem de Lazarus Nürnberger à Índia em 1517-1518. Com base neste documento, esta viagem deixa-se reconstruir da seguinte maneira. Após a partida de Lisboa, no início de abril de 1517, a frota portuguesa fez escalas, primeiro na Ilha da Madeira e a meados de abril na Ilha de Gran Canária, para abastecer e fazer algumas reparações nos navios. No dia 22 desse mesmo mês, a frota iniciou então a sua longa volta pelo Atlântico do Sul e dobrou em finais de julho o Cabo da Boa Esperança, chegando um mês mais tarde à Ilha de Moçambique, onde fez outra escala antes de partir daí para a costa ocidental da Índia. A Santiago alcançou a cidade de Goa no dia 1 de outubro, terminando assim uma viagem que demorou aproximadamente meio ano. Lazarus Nürnberger permaneceu em Goa durante as primeiras semanas da sua estadia no subcontinente indiano. A seguir, visitou Batticaloa, no reino hindu de Vijnaga, e as feitorias fortaleza portuguesas em Cananor, Calicut e Cochin, na costa do Malabar. O jovem agente comercial menciona na sua carta as principais mercadorias que encontrou nos locais pelos quais passou e informou Willibald Pirkheimer acerca do cenário político no espaço do Oceano Índico. Nürnberger deve ter ficado muito impressionado com aquilo que viu. Revelou-se um observador muito crítico do domínio colonial e das práticas políticas dos portugueses na Ásia. Existia, naquela altura, pelas suas próprias palavras, um regime muito mau na Índia sob o governo dos portugueses. No seu entender, a hegemonia portuguesa no Índico passava por uma fase muito precária, quer na Índia, quer em Malaca. Passo a citar. Também deveis saber que em Malaca os portugueses estão em apuros, porque o povo de todo o país está contra eles. E se o rei português não lhes mandar um grande número de homens armados, Malaca, junto com a Índia, será tirada ao rei português. Que Deus volte todas as coisas para melhor. Assim, toda a Índia e Malaca são muito mal administradas pelos portugueses. Nürnberger constatou que os indianos, apesar da sua enorme supremacia numérica, tinham tanto medo dos portugueses que não sabiam como reagir contra este regime de terror. Segundo o autor, a permanência dos portugueses no Índico encontrava-se seriamente ameaçada e a consolidação do Império Colonial Português dependia do apoio militar de aliados. Fazia parte destas potências amigas do rei de Portugal, o reino de Cochin. Passo a citar. Realmente, nestes três reinos, estava a falar de Vijnaga, Cananor e Calicut, é possível mandar à guerra uns 200 mil fidalgos, de maneira que os portugueses não têm aqui outra coisa do que a ajuda de Deus.
Do outro modo, não é possível que os portugueses sozinhos mantenham a Índia, porque se cada indiano tomasse 1 grau de areia, poderiam cobrir os portugueses com areia. Mas há tanto medo entre os indianos que não sabem o que é que fazer. Fim de citação. Não, continua, desculpa. De Calicut parti para a cidade de Cochin, é também um reino. O rei tem aqui a corte, tem simpatia com os portugueses. O rei de Portugal tem cá um castelo e umas 300 casas, mas em mau estado. Crescem aqui especiarias e mercadorias como em Calicut. Esta cidade fica a 48 léguas de Calicut. Os portugueses não têm melhor amigo em toda a Índia do que o rei de Cochin, que está ao lado deles. Porém, este reino não pode mandar para o campo mais de 60 mil homens. É o reino mais pequeno de toda a Índia. Fim de citação. Além do testemunho acerca do curso da sua viagem, encontramos na carta de Lazarus Nürnberger também informações sobre acontecimentos históricos a que ele próprio não assistiu, mas que lhe foram apenas relatados. Debruça-se acerca de algumas operações militares dos portugueses no Índico Ocidental que tinham acontecido nos meses antes da sua chegada à Índia, como, por exemplo, a expedição do terceiro governador da Índia, Lopo Soares de Albergaria, ao Mar Vermelho. Também é de reparar no seguinte. Para um testemunho de um mercador, o texto não tem tantas informações referentes ao mundo mercantil como talvez se esperasse. Mas também não devemos esquecer que essa carta foi dirigida a um humanista. Depois de uma estadia de aproximadamente 3 meses e meio na Índia, Lazarus Nürnberger partiu de Cochin em janeiro de 1518 para voltar para a Europa. Ele não menciona o nome da embarcação em que fez a viagem de regresso, mas pelo seu relato temos conhecimento da rota que o navio percorreu, com as escalas e as respectivas datas. O documento termina com a indicação de que a frota esteve nos Açores de 6 a 9 de junho. Portanto, não se sabe ao certo a data quando Lazarus Nürnberger chegou a Lisboa, mas um outro documento prova que em julho de 1518 se encontrava. Ainda no mesmo ano, Nürnberger foi enviado pelo seu esfogo para Sevilha, de onde regressou à Alemanha. 5 minutos. Já no início de 1520, encontrava-se outra vez em Lisboa. Tinha a partida a intenção de participar uma vez mais numa expedição marítima portuguesa. É, no entanto, incerto se Lazarus Nürnberger esteve pessoalmente envolvido em mais alguma viagem ao espaço colonial português. Mas está provado que os seus contactos comerciais com Lisboa e com as colónias portuguesas permaneceram vivos. Em abril de 1520, Nürnberger dirigiu-se a Sevilha, cidade que tanto influenciou o seu destino até a sua morte, que ocorreu em 1564. Provavelmente chegou à Andaluzia ainda na qualidade de agente comercial dos seus fuga. Mas já nos anos seguintes encontramos-lo a fazer negócios para outras firmas e também por conta própria. Casou-se com a filha do célebre tipógrafo e mercador Jacob Kronberger, que já há muitos anos se tinha estabelecido em Sevilha. Os motivos que influenciaram a decisão de Nürnberger de trocar Lisboa por Sevilha devem ter a ver com a deslocação gradual do comércio ultramarino para Sevilha. Na realidade, a cidade do Guadalquivir tirou os maiores proveitos dos progressos da política colonial espanhola no Novo Mundo, e essa política recebeu importantes impulsos devido às conquistas na América Central e na América do Sul, e com a primeira circunnavigação da terra efetuada por uma frota espanhola comandada por Fernando de Magalhães. Decisivas foram, certamente, neste contexto, as consequências da eleição imperial de 1519.
O novo imperador Carlos V protegeu a política colonial espanhola, favorecendo a contribuição alemã nas empresas marítimas de Espanha. Em consequência disso, os negócios que as companhias alemãs efetuaram com a coroa portuguesa em terras lusas diminuíram consideravelmente nos anos 20 do século XVI. Encontramos, a partir daí, para além de Latsos-Nürnberger, diversos agentes comerciais alemães em Sevilha que, anteriormente, tinham trabalhado em Lisboa. Todavia, a maior parte das empresas alemãs ficou em estreito contacto com a capital portuguesa. No caso do Hirschvogel, sabe-se que esta firma manteve a sua feitoria lisboeta ainda no início da quarta década de 500. Nesta altura, Latsos-Nürnberger já não esteve ao serviço desta empresa. Já muito trabalhava no sul da Península Ibérica por conta própria, representando também outras companhias comerciais alemãs, como, por exemplo, os Welser e os Fugger, que várias vezes entraram em contacto com a coroa espanhola e o Novo Mundo através de Latsos-Nürnberger. Portanto, só uma nota final. No presente, e quando se gosta de empregar o termo globalização, olhando para a biografia deste alemão, oriundo de uma pequena vila do sul da Alemanha, reconhecemos um autêntico global player na medida em que estamos perante um dos protagonistas de uma época que alguns historiadores designam como a era da primeira globalização. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de começar por saudar a Academia de Marinha, a comissão organizadora deste simpósio, que tão bem sempre nos recebe, excelentíssimos senhores académicos, todos os presentes. Saúdo uma sala composta por alguns dos maiores especialistas nestas coisas azuis, na oceanografia, navegação, cartografia do Oceano Índico. E eu vou frisá-lo desde já, porque o que farei de seguida tem o seu quê de atrevimento perante este público. Gostaria de apresentar-vos um mapa quinhentista português do Oceano Índico que creio ser desconhecido de todos os presentes. Não falarei, pois, de qualquer manuscrito cartográfico do século XVI que represente figurativamente este oceano. Não falarei do Planisfério de Cantino, nem da Carta Náutica de Jorge Reinel de 1510, nem dos mapas do livro de Francisco Rodrigues, nem da Carta Náutica de Pedro Reinel de 1517, nem do Atlas Miller, nem do Kunstmann IV, nem da Carta Náutica dos irmãos Reinel de 1512-1514, nem do Planisfério Turim, nem do Planisfério Castiglione, nem do Planisfério Gaspar Viegas, nem da Carta Náutica Anónima de 1540, nem do Planisfério de Pedro Fernandes, por aí fora. Não falarei de nenhum, porque o que me interessa, na verdade, é compreender como é que as viagens oceânicas desta altura, do início da Era Moderna, afetaram os modos mentais, a cognição, o imaginário de pessoas comuns, de diferentes estados sociais, diferentes categorias profissionais, com diferentes níveis de instrução, que participavam direta ou indiretamente nesta nova experiência de atravessar o planeta. E eu não falarei destas maravilhas cartográficas, nem as mostrarei aqui, num PowerPoint, porque estas pessoas comuns também não falariam destes documentos e muito menos os teriam visto. Falarei sim de um modo de transmissão da imagem do globo terrestre mais plausível de ter acontecido, o modo narrativo. Transmitido de forma oral, de forma fragmentada, de forma espontânea e não programática. Falarei então de um outro mapa quinhentista, um mapa do Oceano Índico, que foi desenhado no imaginário das pessoas que em terra escutavam as histórias daqueles que embarcavam nas viagens e que assim iam concebendo uma nova imagem do mundo. Portanto, mostrarei este mapa. Não sei se conseguem ver os pontos a amarelo. A partir do Cabo da Boa Esperança, Cabo das Agulhas, Aguada de São Brás, Rio dos Bons Sinais, Barra Formosa, Aguada da Boa Paz, Rio do Infante, Cabo das Correntes, Sofala, Ilha de Moçambique, Quiloa, Mombasa, Melinde,
Cabo Guarda-Fui, Ilha de Socotorá, Hormuz, Diu, Cambaia, Goa, Cananor, Calcut, Cochim, Maldivas, Sumatra, Malaca, Molucas. Estes locais são conhecidos por todos vós, quer como portos de destino, quer como escalas na carreira da Índia, ou nas carreiras que seguem para o Sudeste Asiático e para a China, para o Japão, quer como locais avistados durante a navegação, todos devidamente identificados em roteiros oceânicos pela historiografia portuguesa. Não seria difícil unirmos estes pontos? Penso que... Portanto, começando aqui, até aqui, unirmos estes pontos e imaginarmos várias rotas. Lisboa-Goa, de quem, claro, já dobrou o Cabo da Boa Esperança, Goa-Malaca, e daí seguir para a China, para o arquipélago das Molucas. Porém, este levantamento toponímico a amarelo, ainda que suscite lembrar, por exemplo, o trabalho do professor Luís de Albuquerque sobre as viagens da carreira da Índia, a partir do livro de marinharia de Bernardo Fernandes, entre outros, não é uma relação de portos, não é uma relação de escalas, de avistamentos no Oceano Índico, é um mapa que eu fiz do imaginário português do século XVI, a partir de textos teatrais que mencionam estes locais. Dada a natureza imediata das representações de teatro, em que as audiências têm que, obviamente, como neste caso, necessariamente compreender os conteúdos que estão a ser ditos pelos atores e pelos autores, claro, o arquivo teatral surge como um artefacto histórico, como um documento social ou um conjunto de documentos sociais que permitem vislumbrar os modos mentais de uma determinada época, neste caso o século XVI. Sendo possível desenhar um mapa semelhante a este para a rota Lisboa-Brasil e para as rotas a partir do Estreito de Malaca, este esquiço da cartografia mental quinhentista representa a toponímia índica que as audiências teatrais em todo o Império Português seriam capazes de reconhecer. Nos 132 textos de teatro que eu li do século XVI e que foram aqueles que chegaram até nós, há diversas referências a estes locais, demasiadas para mencionar nesta apresentação. Eu falo do Alto do Nascimento de Baltasar Dias, do Alto da Índia, do Alto da Fama, da Tragicomédia Cortes de Júpiter, da Tragicomédia do Inverno e Verão ao Triunfo do Verão de Gil Vicente, da Comédia dos Vilhalpandos de Francisco Sá de Miranda, da Comédia Alografia, da Comédia Eufrósina e da Comédia Ulicipe de Jorge Ferreira de Vasconcelos, do Alto da Ave Maria e do Alto do Humor Encantado de António Prestes, do Nascimento de São João e Visitação de Santa Isabel de Fernão Mendes, não é Fernão Mendes Pinto, é outro, da Comédia do Cerco de Dio de Simão Machado, do Alto de Florisbel, de autor anónimo, do Alto das Padeiras, de autor anónimo, e do Alto do Desembargador, de autor anónimo. Isto são 16 textos de teatro com diferentes linguagens, diferentes audiências, diferentes modos de circulação. Uns populares, outros eruditos. Uns impressos em tipografia, outros impressos em cordel, outros manuscritos ainda. Uns representados para a família real e para a corte, outros representados para um público comum, pessoas pouco eruditas, em pátios populares, muitos deles aqui perto da Ribeira das Naus, outros representados em casas particulares, outros na Universidade de Coimbra e outros que são destinados apenas à leitura. Dentre esta diversidade, eu elegi 3 textos, aliás, pequenos certos de 3 textos, devido à diversidade das suas audiências, dos seus modos de circulação e das ideias de ciência que aí estão implícitas. Este mapa mental que aqui tentei representar, parece ter sido desenhado a partir de, ao mesmo tempo que há transmissão de noções de ciência, de tecnologia e de técnica associadas às viagens na rota da carreira da Índia. E podemos lê-lo num pequeno diálogo entre um piloto e um marinheiro na Tragicomédia de Inverno e Verão, ou Triunfo do Inverno, de Gil Vicente, representada provavelmente a 1 de maio de 1529, perante Dom João III e Dona Catarina da Áustria e a corte, pelo nascimento da infanta Dona Isabel. Diz o marinheiro: "Tomastes vós a altura por saberdes onde estais?" E responde o piloto: "Com o rio dos bons sinais me faça Deus e a aventura, ou na aguada da boa paz, ou seremos tanto avante como o rio do Infante, segundo o tempo aqui faz, ou com o cabo das correntes." E responde o marinheiro:
Quem vos ouve a pilotagem para a Índia desta nau, porque um piloto de pau sabe mais na embrenhagem. Criando uma inversão de papéis entre um piloto e um marinheiro a bordo de uma nau, em que o marinheiro, preocupado com o cumprimento da rota oceânica para a Índia, pergunta ao piloto se este já mediu a altura meridiana do Sol, de modo a calcular a latitude em que se encontravam, uma função que, claro, como todos sabemos, não deveria ser questionada por um subalterno, um suposto subalterno neste caso. O autor concebe um momento cómico e um momento de sátira social. Um momento cómico tem como alicerce o absurdo desta inversão profissional, mas é desenvolvido na resposta do piloto e na enumeração toponímica que este desenvolve sobre os locais conhecidos pelas tripulações das naus que entravam no Oceano Índico: o Rio dos Bons Sinais, a Aguada da Boa Paz, o Rio do Infante, o Cabo das Correntes. Entre as costas índicas da atual África do Sul e de Moçambique, sabemos bem que estes locais não se substituem uns aos outros no momento de tentar apanhar a monção e navegar até à Índia. Porém, este piloto não reconhece a diferença essencial de a nau estar no Rio do Infante, ou na Aguada da Boa Paz, ou no Cabo das Correntes, ou no Rio dos Bons Sinais, confiando não no ato tecnológico de pesar o sol, mas na sorte e em Deus. Algo certamente descabido hoje e certamente descabido e motivo de riso na corte de Dom João III, que assiste à peça e que provavelmente reconhece também a injustiça social que está aqui exposta, que tem a ver com o facto de a escolha, a dada altura, a escolha dos pilotos da carreira da Índia ser feita com base não na experiência e no conhecimento náutico, mas noutros interesses. Ainda mais interessante do que esta noção de injustiça profissional, que a partir da década de 1530, como é possível constatar noutras fontes desta época, é a noção de distância contida neste pequeno excerto, já que a audiência desta peça de teatro teria noção da importância que um evento global, como a monção do Índico, um evento distante, teria num evento de interesse nacional, a navegação portuguesa e o poder imperial de Dom João III. É possível desenhar um mapa semelhante no Oceano Atlântico, até este momento crucial de dobrar o Cabo da Boa Esperança e entrar no Índico, percorrer alguns destes locais mencionados. Ou seja, é possível desenhar um mapa semelhante para a primeira parte da carreira da Índia e das rotas por outros mares asiáticos, como nós podemos ver num excerto da comédia Eufrósina de Jorge Ferreira de Vasconcelos. E toda esta rota por aqui, das Ilhas da Palma, Cabo das Agulhas, Barra Formosa, etc., isto tudo é meu. Provavelmente representada na década de 1540 para estudantes da Universidade de Coimbra, que o seu autor frequentava, e primeiramente impressa em 1555 em Coimbra, esta comédia oferece à sua audiência uma noção de extensão espacial inédita em textos anteriores à expansão marítima portuguesa, através desta fala de Cariófilo, um jovem vaidoso, inconsequente, cunibricense, que para expressar a firmeza da opinião sobre um determinado assunto faz uma analogia entre a sua opinião e o seu conhecimento de metade da carreira da Índia, deduzimos algumas noções partilhadas entre autor e audiência de teatro. A primeira, bastante óbvia, mas nem por isso menos surpreendente, uma percepção espacial de locais muito distantes de Coimbra, como as Ilhas Canárias, Ilhas de Palma, o Cabo das Agulhas, a Barra Formosa. A segunda noção, a ligeireza com que estes topónimos, sequentes, se pensarmos numa lógica roteirística, são enumerados por alguém que nunca viajou até à Índia. Só ficou em Coimbra a vida inteira. A terceira noção, o uso muito sugestivo do vocábulo etc. para designar demais e subsequentes topónimos do Oceano Índico, que nem será necessário enunciar neste caso, porque a audiência facilmente os adivinharia. E a quarta noção, uma expressão do domínio do oceano que liga estes locais e assim de posse territorial da carreira da Índia. No seu conjunto, duas pequeníssimas frases que encerram um novo mapa mental do globo terrestre e uma nova atitude perante ele. Bom, é certo que as audiências de Gil Vicente, como todos saberão, e de Jorge Ferreira de Vasconcelos eram em medidas diferentes privilegiadas, lidas e mesmo eruditas, o que poderá
fazer com que alguém não fique surpreendido com esta imensa novidade nos modos de imaginar o mundo a partir das viagens oceânicas. Para o caso de não terem qualquer surpresa em relação a esta alteração mental, trago-vos um último texto, escrito entre as décadas de 1520 e 1530, pelo autor popular, mas menos conhecido hoje em dia por nós, Baltasar Dias. Um excerto do seu então famosíssimo, um best-seller na literatura de cordel de 500, Auto do Nascimento, que teve várias edições em cordel, em Lisboa, no norte de Portugal, que era recitado em público para pessoas não alfabetizadas, que constituíam cerca de 75% da população portuguesa no século XVI, que foi difundida em contexto rural, em contexto urbano, que foi encontrado a viajar em naus portuguesas da carreira do Brasil e que iniciou uma tradição teatral que ainda hoje sobrevive em São Tomé e Príncipe e no Brasil. Um texto que, embora bastante menosprezado pelos estudos literários nossos contemporâneos, teve importância suficiente para que, a partir de 1537, fosse publicado com privilégio real. Criando uma série de imagens, e eu vou usar o termo, porque eu acho, de imagens surreais, e vou usar o termo porque eu acho que o surrealismo não é algo que nasce com Breton, no século XX, à maneira também da estética da pintura de Hieronymus Bosch, Baltasar Dias cria um despique entre duas personagens, que consiste em cada uma destas ir inventando e dizendo imagens e ações absurdas, oníricas, irreais, surreais, criando um efeito cómico. A última deste despique, o clímax deste despique, chamou-me particularmente a atenção. Escuta, não digas mais, porque agora hei de ganhar. Vi a Torre de Cascais ir à Índia pelo mar e tornar a ancorar ao cais. E também vi 2 pardais levar a Torre de Belém mais longe que Jerusalém e enfronhar 3 cabeçais na vila de Santarém. Ainda que não explicite os topónimos contidos na amplitude espacial das ações que aqui menciona, a Torre de Santo António de Cascais ir à Índia pelo mar e regressar ao local inicial, a Torre de São Vicente de Belém ir a Jerusalém e depois regressar, não exatamente a Belém, mas a Santarém, para rimar, o autor concebe 2 rotas, uma oceânica, a primeira, outra aérea, a segunda, com extensões espaciais enormes, uma coisa absolutamente inédita. Porém, além disso que já vimos na comédia de Jorge Ferreira de Vasconcelos e que é comum a muitas outras peças da época, o que parece ainda mais interessante é a minimização destas grandes distâncias, sendo conferidas a estas viagens surreais uma noção inédita de velocidade na viagem, algo que é também algo que encontramos noutras peças de teatro coevas, com imagens mais tradicionais, ainda assim. Por fim, e desdobrando-se desta velocidade, sobrevém ainda uma noção de segurança nestas viagens, que são de ida e volta. É viagem e torna viagem, como as viagens oceânicas vividas pela sociedade quinhentista que escuta os textos de Baltasar Dias. Esta minha apresentação, este mapa, é apenas uma região, de algum modo, de um mapa que parece ter sido desenhado por estes autores e por estas audiências neste processo narrativo, neste processo oral. E nesse sentido, isto é apenas uma breve apresentação, que será expandida num capítulo da minha tese de doutoramento, sobre uma nova cartografia mental do globo terrestre a partir das viagens oceânicas. Até todas estas regiões do imaginário estarem cartografadas, resta-me agradecer-vos pela paciência. Obrigada.